buscamos, assim como foi ministrado. Não há nada melhor que Jesus na nossa vida. Fez a obra completa. Fez a obra completa, em nome de Jesus. Aleluia. Curve sua cabeça. Vamos fazer uma oração. Pai querido, colocamos diante de Ti agora este tempo, crendo que o Senhor falará e ministrará ao Teu povo, Senhor. O Teu Espírito Santo veio e colocou a palavra, Senhor, para que fosse ministrada em amor ao Teu povo. E que assim seja, Senhor, para que esta palavra frutifique, para que o Teu povo cresça, para que nós possamos amadurecer na Tua palavra, Senhor, e no Teu propósito, que é ir e falar do Teu Evangelho, Jesus. Coloca diante de nós, Pai, agora, Senhor, o Teu Espírito Santo se movendo e falando aos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir em Atos, capítulo 6. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a jornada do cristão. Amém? Atos, capítulo 6. Depois, se você quiser manter em aberto, nós vamos ler também alguns trechos do capítulo 7. E aqui em Atos nós vamos ver, no capítulo 6 e 7, um pouquinho sobre a história de Estevão. Amém? Versículo 1, Atos capítulo 6. À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não na distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé. Repita comigo: homem cheio de fé. Amém. E do Espírito Santo. Aleluia. E também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que eram por eles, e lhes impuseram as mãos. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém, e muitos sacerdotes também se converteram. Aleluia. Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada Sinagoga dos Escravos Libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cílica e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Glória a Deus. Então, convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. As falas testemunhas declaravam: esse homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Glória a Deus. Cheio do Espírito Santo, homem de fé, o rosto parecia como o rosto de um anjo. Esse era Estevão,
homem cheio do Espírito Santo. Amém? Aqui, o pré-requisito da escolha para acabar com o tumulto que existia lá sobre a divisão dos alimentos, né, das mulheres que falavam a língua hebraica, né, e grega, era, no final das contas, a procura que eles tinham que ter homens íntegros, retos, contundentes na caminhada com Deus. Estevão era um desses homens. E ele foi escolhido porque ele era cheio de fé e do Espírito Santo. E esses escolhidos, eles precisavam mostrar evidências dessa caminhada. Que a caminhada deles era sob a influência do Espírito Santo. Era uma caminhada contundente. Não era uma caminhada de desvios. Não era uma caminhada mais ou menos, mas uma caminhada contundente. E isso era uma preocupação dos 12, dos discípulos, dos apóstolos, porque eles sabiam que muitos tinham se convertido, muitos tinham sido batizados, muitos receberam o Espírito Santo, mas não tinham uma caminhada contundente. Não tinham uma vida de princípios. Não tinham uma vida cheia do Espírito Santo. E essa era a preocupação, e por isso que eles colocaram essa ressalva. Porque mesmo naqueles dias que o Senhor Jesus tinha acabado de passar pela terra, acabado de realizar a obra perfeita dele, e ainda assim já existiam pessoas que não estavam com a sua caminhada contundente, não tinham a sua caminhada de forma perseverante diante de Deus. E isso, inclusive, a gente encontra em Gálatas 5,16. Eu vou ler aqui para a gente conseguir cumprir o tempo. E se os seus irmãos quiserem acompanhar, amém. E depois anotem. Gálatas 5,16 diz: Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impede na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Glória a Deus. Aqui depois, na continuidade do versículo 19 em diante, fala sobre os frutos do Espírito, né? Um texto bem conhecido e os irmãos conhecem. Então, a escolha de Estevão foi feita dentro da jornada aqui, que a gente está falando da jornada do cristão, pela sua conduta e pela sua caminhada diante de Deus. Amém? Outro ponto importante que foi destacado aqui é que os apóstolos estavam com aquela dificuldade que foi colocada aqui em relação à distribuição dos alimentos das viúvas, e eles destacaram que era necessário eleger outras pessoas para conseguirem melhorar e reorganizar aquele conflito. E uma das coisas que é destacada no verso 4 e verso 6 é a oração. Tanto a oração, né, mediante antes da escolha, quanto a oração após a escolha, impuseram as mãos sobre aqueles 7 que foram escolhidos. Amém? Então, dentro da jornada e também dentro daquilo que a gente conhece, a gente sabe da importância da oração e da caminhada. E por isso que os apóstolos destacaram que para eles continuarem a exercer a obra, a exercerem as conversões que estavam sendo feitas de forma massiva, até dentro das sinagogas, era necessária a oração, era um pré-requisito. E o outro ponto que eu gostaria de destacar era sobre as obras executadas, que fala ali no verso 8 do capítulo 6. Se você ler ali, ele continua: Estevão, homem cheio de graça
e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Então ele já tinha obras, ele já era um homem cheio do Espírito Santo, e a sua sabedoria era tanta e vinha do céu, no versículo 10, que nenhum dos homens ali da sinagoga que foram confrontar ele era capaz de resistir à sabedoria que o Espírito tinha colocado sobre Estevão. Eles não conseguiam discutir com Estevão. Sabe aquela discussão que você pega, às vezes, um amigo muito entendido de algum tipo específico? Eu tenho um amigo que entende muito de carro. E toda vez que eu vou conversar com ele sobre carro, eu saio sabendo mais coisas ou que eu não sabia absolutamente nada sobre carro. E Estevão era daquele profundo conhecedor da palavra e cheio do Espírito Santo, e a sua boca falava exatamente a verdade, que as pessoas não conseguiam confrontar aquilo que ele falava, porque ele tinha conhecimento e a verdade estava na boca dele. Então as suas obras e os seus sinais e maravilhas que eram executados através da vida de Estevão, era porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor da palavra, e melhor, a palavra revelada. Ele já tinha a palavra revelada. E a palavra revelada que ele tinha, mesmo depois do que a gente vai ler aqui no capítulo 7, em cima do Velho Testamento, já eram de condutas que precisavam ser corrigidas do povo para que Jesus fosse revelado a essas pessoas. Amém? E assim eram suas obras executadas. E a preocupação dele, o outro ponto que eu queria destacar, que a preocupação de Estevão não era em discussões tolas, não era em perder tempo, era simplesmente em propagar a verdade. E a verdade que foi revelada a Estevão e que foi revelada mediante as Escrituras era Jesus Cristo. Era a única preocupação de Estevão. Era a única preocupação de Estevão. E isso a gente vê claramente no capítulo 7. O capítulo é um pouco longo, a gente não vai ler inteiro, mas a gente vai ler alguns trechos. Mas claramente no capítulo 7 fica claro que a sua única preocupação, a única preocupação de Estevão era propagar a fé em Jesus Cristo e era propagar a fé que ele tinha, que tinha sido revelada por ele. Ele teve a revelação da palavra. Ele teve a revelação que os nossos esforços em cumprir a lei, em cumprir aquilo, os mandamentos, não eram suficientes para alcançar a graça, não eram suficientes para alcançar a salvação, porque a história inteira do Velho Testamento mostra que nunca foi suficiente. Mas veio alguém que foi revelado depois a Estevão, que foi ministrado e foi pregado a Estevão, que mudou essa história. E esse alguém era Jesus Cristo. E esse alguém era Jesus Cristo, ao qual o coração de Estevão ardia por Cristo, pelo seu amor da palavra, e para que as pessoas conhecessem aquilo, e conhecessem aquela verdade, e começassem a praticar aquela verdade que era Jesus Cristo, e que não tinha nada que eles pudessem fazer que mudasse isso. Não havia santificação própria ou conduta de seguir a lei que mudasse isso. A fé dele era claramente uma fé bíblica revelada por Jesus. Amém? E situações cotidianas que confrontam a Bíblia e que às vezes nós temos no nosso dia a dia, pregações às vezes que nós escutamos e que confrontam até mesmo as palavras e as Escrituras, precisam ser a preocupação do nosso coração. Se a nossa conduta no dia a dia não for uma conduta que confronta o mundo, não confronta nossas amizades, não confronta aquilo que está escrito, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada. Porque é impossível, queridos, é impossível você ter uma conduta cristã, você ter uma conduta bíblica, ter uma fé naquilo que Jesus fez e não incomodar por aí.
é impossível. Não encaixa. Porque essa conduta de luz e de verdade confronta uma conduta de trevas e de escuridão. Não se encaixa. A conduta das amizades, e às vezes as amizades até que nós temos que nos afastar, não condizem com uma conduta cristã. Não condizem. Eu tive vários amigos fora da igreja, ou que eu considerava amigos. Tive várias relações fora do mundo cristão. Só que a partir do momento que existe um posicionamento de vida cristã, a conduta não se encaixava, o confronto começava a acontecer, as dúvidas começavam a surgir e falar, mas por que agora você age dessa maneira? Ou por que agora você se preocupa com a maneira com que eu ajo? Era muito simples, querido. Era uma conduta de confronto e ela precisa começar a acontecer em cima daquilo que você tem guardado no seu coração e que arde no seu coração e que você quer falar para salvar vidas, para salvar a vida daquele que está perdido. É uma conduta que confronta e não há como não confrontar, não há como, não há como. Não há como você não ser o crente chato que quer falar de Jesus o tempo inteiro, não há como, não há como. Amém? E o conhecimento da palavra que Estevão tinha, e o conhecimento da palavra qual nós, na nossa jornada cristã, temos que ter, é sim algo que tem que ser, além do conhecimento bíblico, um conhecimento revelado pelo Espírito Santo. E no capítulo 7, Estevão aborda sobre os patriarcas, ele aborda sobre os dias ali que Moisés também viveu, fala sobre Abraão, sobre os dias do período ali de Moisés, a peregrinação no deserto. Ele chega até o tabernáculo e ao templo, que era um problema que naqueles dias, pós-vinda de Jesus, ainda existia um entendimento incorreto, e existe até hoje, sobre tabernáculo e sobre templo. E Estevão falou sobre o chamado de Abraão. E ele explicou e demonstrou como a fé e a obediência nas promessas do Senhor elevaram com que aquela fé que Abraão praticou, e que foi falada aqui no domingo passado pelo pastor Joed, trouxe as bênçãos a Abraão. Só que também ele enfatizou que algum tempo depois, o próprio povo rejeitou o escolhido do Senhor, quando os irmãos de José venderam ele como escravo para o Egito. Isso está ali no verso 7 e no verso 8, se você quiser acompanhar do capítulo 7. Naquele tempo, Deus de Abraão, a aliança da circuncisão. Assim, quando seu filho Isaque nasceu, ele o circuncidou no 8º dia. Essa prática continuou quando nasceu Jacó, filho de Isaque, e quando nasceram os 12 filhos de Jacó, os patriarcas de Israel. Os patriarcas tiveram inveja de seu irmão José e o venderam como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele. Então, mesmo José tendo passado por aquilo tudo, é que fala no final, mas Deus estava com ele e fez tudo o que fez e colocou José à frente, como um dos governantes ali do Egito. Então, ele também daí continua na sua pregação ali no capítulo 7 e fala sobre Moisés, e ele fala sobre a rejeição que o povo teve contra Moisés. E ele fala aqui no versículo 38, 39 e 40 sobre essa rejeição. E aqui no 38 fala, Moisés estava com nossos antepassados, a congregação do povo de Deus no deserto, quando o anjo lhe falou no Monte Sinai. E ali Moisés recebeu palavras que dão vida para transmiti-las ao povo, a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés. Eles o rejeitaram e em seu íntimo voltaram ao Egito. Disseram a Arão,
faça para nós deuses que nos guiem, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos tirou do Egito. Aqui é importante destacar, em seu íntimo voltaram ao Egito. E o que é muito louco nessa história, na parte ali de Moisés, e como já foi destacado, é quando você vê que isso aí, quando eles pediram para criar um Deus falso para eles adorarem, para eles voltarem ao Egito, né, nos seus pensamentos, no seu modo de agir, foi depois que Deus libertou o povo e enviou as pragas ao Egito. Ou seja, eles viram os sinais, maravilhas e do que Deus era capaz de fazer. Foi depois que eles passaram a pé enxuto sobre o mar e viram o seu inimigo ser engolido pelo mar. Foi depois disso. Foi depois que brotou água da rocha. E foi depois ainda do que caiu maná do céu. Deus deu alimento do céu para eles comerem, queridos. Depois de tudo isso, e passado no deserto, eles ainda assim rejeitaram a esse Deus. Eles ainda assim rejeitaram a liderança de Moisés. E pediram, constrói alguma coisa aqui para a gente ajoelhar e adorar. Faz sentido isso? Mas isso é a natureza humana. Isso é a natureza humana. E que o Estevão estava pregando naquele dia ali, que ele estava sendo julgado e pregando para aqueles que estavam o julgando, era exatamente colocando na realidade deles, daqueles dias, que eles estavam repetindo exatamente os mesmos erros que foram repetidos por todos os seus antepassados. A rejeição de Deus. Eles não estavam ali contra Estevão, eles estavam ali rejeitando a Jesus. Eles estavam ali rejeitando a vinda de Cristo, a vinda do Filho de Deus. E ele mostrou isso claramente, ponto por ponto, e depois ele continua no capítulo 7 ali e fala sobre o tabernáculo. E ele fala sobre o desejo do tabernáculo, sobre Josué ter construído ali, e depois... Perdão. Isso, desde a época que era utilizado no deserto, né, ali ainda em José, e depois ele vai até os dias de Davi, e o desejo de Davi construir um templo, e depois é concretizado por Salomão. Mas Estevão chama a atenção que o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Então, aquilo que o povo se pegava naquela época, confrontando em relação, precisamos do templo para adorar, não sei o quê, estava claro, e ele fala isso ali no versículo 48, o Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas. E ele estava exortando e ele estava ministrando, mesmo com aquela cilada que foi armada para Estevão, ele foi levado para ser julgado, armaram testemunhas falsas contra ele, e a preocupação dele estava em se defender, querido. Estevão estava lá preocupado em se defender ou ele estava lá preocupado em salvar vidas? Ele estava preocupado em salvar todo mundo que estava lá escutando na hora do julgamento dele. Ele não estava nem aí se ele ia morrer. Ele não estava nem aí se ele ia morrer. Ele estava preocupado em falar e abrir os olhos dos irmãos deles, dos irmãos ali, né, os judeus, e para quem mais estava ali escutando no dia do julgamento dele, em salvar vidas. Ele estava revelando a palavra para ele, que tinha sido revelada por ele, ele estava revelando Cristo no meio do seu julgamento, do seu próprio julgamento. Ele não estava lá preocupado em falar, eu não disse isso, não foi bem assim. Não, mas veja, por quê? Porque ele tinha o conhecimento, e quando você tem o conhecimento, e quando você tem o Espírito Santo, isso confronta o mundo. Então não há como ter uma conduta, não há como ser cheio do Espírito Santo e não confrontar o seu dia a dia, e não confrontar as suas relações, e não confrontar as suas amizades, não há como. Estevão sabia disso, e o que ele estava fazendo lá exatamente naquele dia era confrontando tudo aquilo que estavam sendo colocado contra ele, e dizendo, vocês estão cometendo os mesmos erros. Vocês estão andando em círculos como o povo andou no deserto por 40 anos.
Vocês não estão saindo do lugar, vocês não estão evoluindo sua vida junto com Deus, não estão recebendo o Espírito Santo, não estão recebendo o próprio Filho de Deus que foi enviado para vocês. Era isso que Estevão estava fazendo lá naquele dia, querido. Ele não estava nem aí para se defender. Não estava. Leia o capítulo 7 na íntegra, em nome de Jesus. É uma bênção a pregação de Estevão lá naquele momento. E um momento que ele estava preocupado em salvar vidas. E ainda assim ele teve ousadia. O outro ponto que eu queria destacar, que no meio do seu julgamento, no meio que as coisas não iam bem no natural para Estevão, mas no espiritual ele estava muito bem, obrigado. Ele ainda assim teve ousadia para exortar. E ele exortou ali no capítulo 7 ainda, no versículo 51, e ele fala: povo teimoso, vocês têm coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que os seus antepassados fizeram, e vocês também fazem. Que profeta seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo. A quem vocês traíram e assassinaram? Vocês desobedeceram à lei de Deus, embora a tenham recebido da mão dos anjos. Eles taparam os ouvidos e aos gritos se lançaram contra ele. Quando a palavra fala e é ministrada e é confrontada ao mundo, vão ter atitudes como essa, de taparem os ouvidos, de gritarem contra você, de te xingarem, de te colocarem numa posição complicada, mas ainda assim, querido, o seu foco não está naquela circunstância que está acontecendo naquele momento, assim como o de Estevão não estava naquela circunstância daquele julgamento mundano que estava acontecendo com ele. Porque a única coisa que importava para Estevão era ver a Cristo e pregar o Evangelho para aqueles que não conheciam ainda Jesus Cristo. E foi exatamente o que aconteceu quando aquela situação ficou insustentável e eles começaram a ranger os dentes, né? Tem algumas traduções da Bíblia que falam que eles ficaram tão bravos que eles rangiam os dentes contra o Estevão e contra aquilo que estava sendo pregado, contra a verdade que estava sendo dita. E ele fala: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Aqui é onde estava o foco de Estevão. Ele viu os céus abertos, viu Jesus ao lado de Deus Pai, porque ele teve ousadia de pregar e ministrar, mesmo quando a circunstância era completamente contrária a ele, mesmo quando a circunstância já tinha ido para o brejo, aquilo que, mundanamente falando. Ali Estevão já estava morto. Aliás, ele estava morto quando ele adentrou ali e começou a confrontar. Ele já estava morto. E o que eles fizeram, queridos? Vocês conhecem a história de Estevão. Ele foi julgado. E ele foi levado para ser apedrejado. Ele foi levado para ser apedrejado. E Estevão é um homem que aparece bem rapidamente aqui na narrativa bíblica, né? A gente não tem muita informação sobre ele, mas a gente tem um detalhe super importante que está destacado ali de novo, em Atos 6:8. Homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Esse era quem Estevão era. Esse era quem Estevão era. E a decisão de Estevão foi morrer para o mundo. Outro item para ser destacado na nossa jornada cristã. A decisão dele foi de morrer para o mundo. Estevão foi o primeiro mártir, o primeiro a morrer pela fé em Cristo Jesus. E o seu amor pela fé e pela palavra levaram a essa disposição dele não se importar com absolutamente nada, a não ser pregar a palavra de Deus, a não ser falar sobre Jesus Cristo, a não ser preocupado em que todos conhecessem a verdade
daquilo que tinha sido revelado a ele. Nós podemos ver também através daquilo que aconteceu com Estevão. E no final ali, quando estavam para apedrejá-lo, né? E começaram a atacar as pedras, Estevão tem uma atitude semelhante à de Jesus, porque ele já era cheio do Espírito Santo, ele falava e o fogo vinha, e o Espírito Santo fazia maravilhas e milagres através da vida dele. E ele tem uma atitude semelhante à de Cristo e fala: Pai, não impute a eles a esse pecado. O cara que estava matando ele, o cara que estava atacando a pedra nele. Pai, não impute a eles esse pecado. Perdoa eles. Porque a preocupação dele era na salvação daquelas vidas, até daqueles assassinos que estavam matando ele naquele momento. A preocupação dele era na glória. A visão que ele já tinha tido era Jesus à destra do Pai. E era o que ele queria, queridos. Ele queria que mesmo aqueles que estavam assassinando ele, tacando pedras nele, pudessem ter a oportunidade de conhecer ao Pai e conhecer a Jesus como ele conhecia. Amém? E o que nós podemos ver também através da vida de Estevão e da sua caminhada, sua jornada aqui na terra, é que foi cumprido também uma das promessas que Jesus tinha feito, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Em outras palavras, que a morte não poderia triunfar sobre a igreja. Então a morte de Estevão não serviria para impedir o crescimento do Evangelho e o crescimento da palavra e o crescimento da propagação da vinda de Jesus Cristo. A morte de Estevão era só uma de tantas outras que tiveram e houveram, de santos justificados que estavam pregando o Evangelho e foram mortos injustamente. E essa morte que é revelada aqui no Atos capítulo 6, capítulo 7, falando sobre o Estevão, é uma morte que às vezes a gente acha que para os dias de hoje ela é figurativa. Morrer para o mundo, morrer é figurativo. Morrer para o mundo é figurativo para a vida do cristão. Eu queria te dizer que não é figurativo. Não é figurativo. Quando a gente fala de morrer para o mundo, queridos, quando a gente fala de morrer para o mundo, não é figurativo, é real. E é mais real do que a gente pensa. Porque morrer com as amizades, morrer com as atitudes, morrer com as condutas humanas, morrer com a sua carne, com o seu desejo da carne, não é figurativo, é real pra caramba. Pra caramba. A todo momento que nós temos uma saída daqui, né? Quando a gente sai daqui, a gente começa a ser confrontado. E a cada atitude, a cada conversa, você começa a ser confrontado. Porque você vai ver que o Espírito Santo está em você e ele vai começar a te incomodar, falar: opa, isso já não faz mais sentido para mim. Opa, eu não posso mais fazer dessa forma. Ou eu tenho que me posicionar, tenho que falar a respeito, tenho que exortar, tenho que fazer como Estevão fez, tenho que seguir os passos aqui da jornada cristã. Tenho que seguir os passos da jornada cristã. Uma conduta correta, uma caminhada correta. Tenho que seguir a jornada cristã, a oração, tenho que seguir a jornada cristã, executar as obras. Inclusive falamos sobre obras ali na pregação passada, e leiam em Tiago 2, 14 a 26, porque fala sobre fé frutífera. Então, sobre as obras, tenho que continuar na jornada cristã, a preocupação em propagar a verdade, aquela verdade que te foi revelada. O conhecimento da palavra, você precisa conhecer a palavra, querido. A ousadia para exortar. A ousadia para exortar também faz parte da jornada cristã, também faz parte da tua vida. E ver a Cristo como a única coisa que importa na tua vida. A única coisa que importa hoje na minha vida, queridos, é Jesus. É Jesus. Não há nada que eu faça que não tenha Jesus como fim.
Óbvio que nós temos o nosso trabalho, temos nossas atividades, não estou falando sobre isso. Mas mesmo às vezes no trabalho, você tem a oportunidade de falar sobre Jesus, tem a oportunidade de mostrar uma conduta de um servo de Deus, tem a oportunidade de, através das suas atitudes, demonstrar a Cristo, com misericórdia, com amor pela palavra. E o item principal da jornada de um cristão é morrer para o mundo. E de novo, queridos, não é figurativo, é literal. É literal. Um evangelho que é revelado para o cristão, um evangelho que é revelado para a igreja, ele é confrontador para o mundo. Ele é confrontador para o mundo. Não ser confrontado pela palavra significa não ter a revelação do Espírito. Não ter a revelação da palavra pelo Espírito. É simples assim. Então, se você lê a palavra e ela não confronta as suas atitudes que você tinha mesmo antes de ser convertido, vamos orar junto. Tem alguma coisa errada. Você precisa ser confrontada. Você precisa ser confrontado, querida. Eu preciso ser confrontado. Todos os dias eu preciso ser confrontado em alguma coisa, em alguma atitude que eu tomo, ou alguma ação que eu faço. Coisas que eu preciso deixar de fazer. Coisas que eu fazia antes e não posso fazer mais. É simples assim. Condutas que não condizem com a palavra, com aquilo que precisa ser feito, queridos. E voltando um pouco sobre o que eu falei, né? Não tem como ser um cristão e ter a palavra revelada e não ser um cristão chato que só quer falar de Jesus. Quantos aqui querem ser cristãos chatos que só falam de Jesus? Amém. Amém. Eu quero ser, só fala de Jesus. Chato para o mundo. Chato para o mundo, mas com foco em Jesus. Amém? E por que não há? Essa semana eu estava escutando um testemunho, acho que até compartilhei com alguns irmãos aqui. Na Indonésia, quando teve aquele tsunami, acho que em meados de 2005, se eu não estou enganado, teve aquele tsunami e teve uma destruição muito grande ali. Morreram muitas e muitas pessoas. Quantos se lembram disso? Acho que a maioria lembra. E tem um caso de uma menininha, que inclusive virou filme, né? Que ela estava na praia, brincando com o seu pai. E em dado momento, ela estava ali brincando, pertinho na beirinha da água, ela viu o mar recuar. E ela se lembrou, numa aula que ela tinha tido há pouquíssimo tempo, isso é uma história real, tá, irmãos? É verídico essa história. Ela se lembrou que uma aula ali que ela teve na escola, que isso era um passo antes da vinda de um tsunami. O que aquela menininha fez? Ela saiu gritando para todo mundo, vai vir um tsunami, vai vir um tsunami. O pai acreditou nela, os familiares ficaram meio sem entender no começo, mas acreditaram nela e saíram falando na praia inteira ali e puderam salvar algumas pessoas. Algumas pessoas foram salvas, outras deram bola, continuaram na praia e morreram, e o tsunami veio. Essa é exatamente a analogia quando você tem o Evangelho revelado. Se você tem o Evangelho revelado, se você sabe o que Jesus Cristo fez, se você confessou Ele como seu Senhor e Salvador, não há como você ser o pejorativo aí que falam do cristão chato. Não há como, porque você vai falar para todo mundo. Você não tem um destino final bom se não for com Jesus. É morte e destruição. Destruição e morte. Escolha a ordem. Não tem outro destino final, querido. Não há final feliz nessa história. O único final feliz é com Jesus Cristo. É a única coisa que importa nesse momento. É a única coisa que importa. E por isso que nós temos que falar a palavra. E por isso que nós temos que ministrar. E por isso que nós temos que cumprir o mandamento que Jesus fez para nós. Ide e pregai o Evangelho. Falai a toda criatura. Fala para todo mundo que Jesus é bom para caramba, que Ele morreu por você, querido. Que não importa o que você faça,
morreu por você. Mas a partir da revelação, a sua conduta precisa mudar. O mundo precisa morrer para você, o mundo precisa morrer. As suas atitudes vão ter que ser mudadas, não tem como. E você vai ter a palavra revelada e vai ter o anseio de falar de Jesus Cristo para todo aquele que chegar a você. E sim, alguns vão falar, o Daniel é chato pra caramba, só fala de Jesus. Eu vou ser sincero, isso ainda não aconteceu. Eu pelo menos não vejo acontecendo ainda. Mas eu vou ser esse crente chato. E vão falar, o Daniel só fala de Jesus. Ele não tem outro assunto. Não quer mais falar de carro comigo. Não quer mais falar de futebol comigo. E é o que eu gosto de futebol, hein, galera? Ele só quer falar de Jesus. Porque é a única coisa que importa. É a única coisa que vai trazer salvação para aqueles que estiverem perto de mim. Assim como aquela garotinha fez. É a única coisa que ia trazer salvação para aquelas vidas que estavam ali próximas. Ela é gritar, que nem uma doida, e falar, vai vir o tsunami, vai vir o tsunami. E o que a gente pode fazer é, o final está próximo. O final está próximo. A vinda está próxima de Jesus. E o que nós temos que fazer é propagar isso para todos, queridos. Para que se convertam, para que tenham um coração, não tenham um coração endurecido, para que estejam sensíveis à voz do Espírito Santo, para que possam escutar através da tua boca aquilo que você tem aprendido, aquilo que você tem estudado, e que possam escutar através da sua boca a salvação de Jesus Cristo. A salvação de Jesus Cristo virá aos próximos a ti, querido, mediante a tua palavra. Não espere a palavra de um pastor, de um diácono, de alguém, vai vir através da tua boca. A salvação dos teus entes queridos vai vir através da tua boca, a salvação dos seus amigos vai vir através da sua boca. E sim, vai ter um monte que vai se afastar de você. Vai ter um montão que vai se afastar de você. E vai ter um monte que vai te chamar de crente chato. E vai ter um monte de coisas que vão acontecer. Mas assim como Estevão viu, e ali naquele momento, não preocupado em se defender, eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Essa será a visão que você terá, querido. O foco vai estar acima, em Jesus Cristo, olhando Ele à direita do Pai, e Ele conduzindo a tua vida, e conduzindo as tuas palavras, e modificando o teu ser por completo, para que venha e seja ministrado através da tua vida, a vida de muitas pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê nisso, diga amém. Amém. E assim seja sobre a nossa vida, querido. Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. Vamos ficar de pé. Paulo, se você puder cantar um cântico, eu agradeço.